Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. E nesse vídeo eu vou falar sobre como ter mais disciplina. Um dos problemas maiores que a gente enfrenta, principalmente quem está estudando, quem está se preparando para fazer alguma prova ou para executar um projeto, é a questão da disciplina. Que seria, nesse caso, se manter por muito tempo executando a mesma ação, ou por muitos dias executando a mesma ação. E esse problema da falta de disciplina afeta muitas pessoas. Em primeiro caso, porque a disciplina a gente vê na infância, a gente atrela a disciplina a coisa muito chata. Ter disciplina é aquela pessoa que repete uma ação muitas vezes, que precisa fazer uma coisa chata muitas vezes, tem que acordar cedo, tem que executar tal coisa. A gente desde criança a gente tende a ter essa questão da disciplina na nossa cabeça como uma coisa negativa. Eu acredito que a primeira coisa seria a gente tirar isso da nossa mente, de que a disciplina, desenvolver disciplina é uma coisa ruim, mas pensar no que ela pode fazer, né? Quando a gente consegue repetir uma coisa por muitas vezes, a gente consegue melhorar muito nisso, ter êxito nisso. É aí que a disciplina, ser disciplinado em alguma coisa, nesse caso é positivo. E aí tem algumas coisas que fazem com que a gente tenha mais disciplina, ou seja, repita uma coisa por mais vezes. E uma dessas coisas é a força de vontade. Que a força de vontade, eu falo aqui, o seu cérebro é como se fosse uma bateria. Ao longo do dia, você vai ter perdendo essa energia ao longo do dia. É como se fosse uma bateria mesmo, uma bateria de um celular. A força de vontade seria isso. Essa bateria ao longo do dia você acaba por perder energia. E aí tem algumas coisas que fazem com que, principalmente algumas coisas nada óbvias, que fazem com que você tenha mais disposição, mais força de vontade. Ou seja, algumas coisas que meio que tomam a sua energia para que você, ao longo do dia, perca essa energia muito rápido. Uma dessas coisas, o tipo de alimentação que você utiliza, o tipo de alimentação que você tem no seu dia a dia. Quando a gente consome alimentos com alto índice glicêmico muito alto ou ricos em açúcar refinado, a gente acaba que por ter picos e vales glicêmicos. E quando a gente tem esses picos e vales glicêmicos, a gente acaba por ter uma euforia muito grande no momento que você se alimenta desse tipo de comida e depois um crash, uma queda. Quando tem essa queda, você percebe ficar cansado, você percebe um cansaço, como se fosse uma sonolência. Igualmente, após o almoço, você almoça, você tem aquela sonolência. Igualmente, quando você consome alimento com índice glicêmico muito alto, açúcar, um alimento que tem muito açúcar, você vai ter esse índice glicêmico muito alto, você vai ter essa queda de açúcar no sangue muito alta, E aí faz com que você diminua essa força de vontade. Outra coisa, que não é muito falado, é os impulsos sexuais. Pontos que derrubam muito a sua energia. Como você está utilizando essa energia? Uma energia que é muito forte. E aí, isso é um dos pontos que ele meio que altera a sua força de vontade, Como se a gente sabe que tem essa energia, A energia sexual é uma energia muito forte. Se canaliza ela para fazer alguma coisa muito produtiva, você consegue até performar mais, essa questão dessa energia, porque o nosso corpo é como se fosse um encanamento hidráulico, com vários tipos de bombas, inclinações diferentes. E aí, como você utiliza essa energia, é o que vai te dizer que vai ser uma pessoa que vai ter mais produtividade ou não. E aí, o que o difícil seria isso, você saber canalizar esse tipo de energia, saber canalizar para o bem, não é desperdiçar esse tipo de energia à toa. Esse tipo de energia, a energia sexual, é uma energia muito forte. E um terceiro ponto é o que você escuta, o tipo de o que você anda falando, o que você fala. Quando você utiliza da comunicação, da sua linguagem, quando você se utiliza da sua linguagem para você, a utilização, por exemplo, em fofocas,
a utilização em você falar coisas que não fazem sentido você utilizar a sua linguagem para reclamar, principalmente para reclamar. Aí você acaba meio que drenando essa sua energia da força de vontade, né? Quando você utiliza a sua linguagem para reclamação, né? Para fofoca, esse tipo de coisa, você acaba por drenar a sua força de vontade. E aí esses 3 pontos que eu trouxe aqui, né? Quando você dá uma ajustada nesses 3 pontos, você vai sentir um pouco mais de força de vontade no seu dia a dia, né? Consequentemente, você vai sentir menos autossabotagem, né? Muitas vezes a gente se auto-sabota, né? Até com a própria procrastinação, é um tipo de autossabotagem. Quando você tem esse nível de energia mais alto, você acaba por ter menos autossabotagem. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, né, que se inscreva no canal. E eu tenho um livro sobre produtividade, que vai te ajudar a ganhar produtividade, melhorar a sua produtividade como um todo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição aqui desse vídeo.